De olhos bem abertos, cultivando discernimento no caminho espiritual, de Mariana Kaplan. Esse livro foi publicado pela Barani apenas no formato e-book. E vocês podem encontrá-lo principalmente na Amazon e outros lugares onde se vende e-books. E por que esse livro foi publicado por mim? Por que eu escolhi esse livro? Eu escolhi esse livro porque ele mostra as armadilhas nas quais nós podemos cair, achando que estamos num caminho espiritual, quando na verdade nós estamos entrando em algo que limita, em algo que nos aprisiona, principalmente pelo ego. Então, veja o sumário deste livro. Capítulo 1, o que é espiritualidade, afinal de contas? E aqui ela aborda um aspecto muito intrigante, que ela chama de o mercado espiritual. Segundo capítulo, doenças espiritualmente transmissíveis. Ela equipara a infecção infecção física, por essas infecções da alma que nos adoecem. E principalmente a cultura, o mestre e o ego. E como prevenir isso? Reconhecer os erros. Capítulo 3, a postura mental diante dessas questões. 4, a psicologia do ego. Isso é um dos capítulos fundamentais. Como lidar com o ego? Porque quando você aprender a lidar com teu ego, você não cai nessas armadilhas. Capítulo 5, materialismo espiritual e desvio espiritual. Isso existe sim, sempre existiu. Capítulo 6, a crise curativa. O 7, o princípio tântrico, transformação do veneno em remédio. A prática da não rejeição. Capítulo 8, segredo de Pandora, a desmistificação da sombra. Capítulo 9, o corpo enquanto árvore e bode, imperativo da encarnação. 10, a união entre psicologia e espiritualidade. 11, a questão do mestre. 12, cresça. Uma carta de amor da divindade. E aqui na página 63, que eu vou ler para vocês um trecho de Olhos Bem Abertos, de Mariana Kaplan, em que ela diz na página 63, qualquer um pode cair presa de doenças espiritualmente transmissíveis, e não há antídoto conhecido. A maioria não opera isoladamente, e sim combinada a outras enfermidades. Quando o nosso sistema imunológico espiritual é fraco, o que é inevitável numa cultura em que o discernimento espiritual não é cultivado, provavelmente estaremos infectados com uma delas ou mais em qualquer momento dado. Então, as 10 doenças espiritualmente transmissíveis, na página 64. Espiritualidade fast food. Misture espiritualidade como uma cultura que celebra a velocidade, a polivalência e a gratificação instantânea. O resultado provavelmente será a espiritualidade fast food. Super Size Me, em português, a dieta do palhaço, no YouTube, há uma versão legendada e outra dublada em português.
um documentário que gira em torno da empresa McDonald's revelou a triste realidade da cultura fast food. Uma mentalidade que se estende para muito além de seus restaurantes. Muitos dos livros, movimentos e mestres espirituais mais populares prometem muito e exigem muito pouco de seus seguidores. Livros populares como The Lazy Man's Guide to Enlightenment, o Guia do Preguiçoso para a Iluminação, sugerem que é possível iluminar-se sem esforço. A pessoa faz um intensivão e se ilumina num fim de semana. A espiritualidade fast food é um produto da fantasia comum e compreensível de que o alívio do sofrimento de nossa condição humana é rápido e fácil. Mas uma coisa está clara: a transformação espiritual não pode ser alcançada com um curativo rápido. Para algumas pessoas, uma empresa com inúmeras franquias, como a Bikram Yoga, ou um pequeno vislumbre de não-dualidade num intensivão de fim de semana, pode ser uma porta para a espiritualidade e para o mundo interior. Mas é importante não confundir estes baratos e viagens com um processo de transformação que, depois de assumido o compromisso com ele, é um processo incessante e cada vez mais profundo. A segunda doença, espiritualidade false ou falsa. A espiritualidade falsa é a tendência a falar, vestir-se e agir como imaginamos que faria uma pessoa espiritualizada. É uma espécie de imitação da espiritualidade que simula a realização espiritual da mesma forma que um tecido de oncinha imita a pele do animal de verdade. Essa doença tem maior probabilidade de ser encontrada na cultura nova era. Manifesta-se quando o ego se apropria de verdades espirituais e supõe que estados elevados de consciência podem ser acessados com um arremedo daquilo que ele imagina que seja a aparência e os atos de uma pessoa iluminada. Da mesma forma que as brincadeiras de faz de conta, onde a criança finge ser um bombeiro usando mangueira do jardim, ou põe os saltos altos e maquiagem da mãe para ir a uma suposta festa de gala, seres humanos adultos usam paramentos espirituais e imitam os comportamentos que veem nas pessoas que acreditam ser espiritualizadas. Participam de eventos espirituais e julgam ter acessado a sabedoria perene ensinada pelos místicos de todas as épocas, sem estarem dispostas a fazer o trabalho real, que dá início a um processo autêntico e profundo de transformação interior. 3. Motivações confusas. Essa doença onipresente tem suas raízes na confusão a respeito de nossas motivações para procurar o crescimento espiritual. Embora nosso desejo de crescer seja genuíno e puro, ele se mistura frequentemente com anseios menos nobres, entre os quais o desejo de ser amado, o desejo de inclusão, a necessidade de preencher o vazio interior, a crença de que o caminho espiritual vai acabar com o nosso sofrimento e ambição espiritual, o desejo de ser especial, de ser melhor que os outros, de ser o máximo. Mesmo que a confusão seja inevitável quando embarcamos pela primeira vez na viagem espiritual, se a nossa prática não acabar revelando as forças inconscientes em ação para minar nossa saúde espiritual, elas vão levar à doença. Podemos sucumbir à necessidade de satisfazer nossas necessidades psicológicas de aceitação, sentido de vida e singularidade, e acabar perdendo as possibilidades mais profundas que a vida espiritual oferece. Ou então, nossas expectativas não são atendidas.
E em vez de interpretar esse suposto fracasso como uma peculiaridade do caminho, culpamos Deus, ou nosso mestre, ou o caminho, e ficamos desiludidos com o desenvolvimento espiritual em si. Identificação com experiências espirituais é a quarta doença. Um despertar religioso que não acorda para o amor quem está dormindo foi um despertar inútil, diz Jessamine West, autor norte-americana. Mesmo que as experiências místicas e o contato com a não-dualidade tenham um impacto profundo sobre nós, e talvez o mais profundo deles seja nos iniciar numa vida inteira de comprometimento com o caminho espiritual e uma vida dedicada ao servir, é claro que para muita gente o acesso a estados de consciência não duais não é a mesma coisa que integrá-los. Nessa doença, o ego identifica-se com a experiência espiritual e a assume como coisa sua. E passamos a acreditar que encarnamos insights que tivemos em certos momentos. Essa é uma doença de inflação do ego. Na maioria dos casos, não dura indefinidamente, embora tenda a persistir por longos períodos de tempo, durante os quais acreditamos estar iluminados e ou assumimos a função de mestre espiritual. Às vezes, a pessoa fica tão identificada com a experiência espiritual que se perde nela literalmente. Meher Baba, o santo indiano do século XX, assumiu a tarefa de encontrar mastes, praticantes espirituais dedicados, presos em estados elevados de embriaguez espiritual, e ajudá-los a integrar seus conhecimentos para que pudessem se tornar seres humanos funcionais num nível mais elevado. Satori, a iluminação súbita, é um conceito fantasticamente escorregadio, diz o escritor húngaro Arthur Koestler. Para a maioria de nós, as experiências místicas desbotam, apesar de todos os esforços de nos apegar a elas e mantê-las. Combine isso com as realidades do corpo, das doenças e das relações afetivas, que nos deixam humildes, que acabaremos descobrindo que as experiências místicas são, na verdade, só experiências. 5. A quinta doença, o ego espiritualizado. Essa doença acontece quando a própria estrutura da personalidade egóica fica profundamente impregnada de conceitos e ideias espirituais. O resultado é uma estrutura egóica, que é, nas palavras de Verlin Vogam Lee, a prova de balas. Quando o ego se torna espiritualizado, ficamos invulneráveis à ajuda, a novas informações e vivências, e até a um feedback construtivo. Nós nos tornamos seres humanos impenetráveis e tolhemos o nosso desenvolvimento, tudo em nome da espiritualidade. O ego espiritualizado manifesta-se tanto de formas sutis quanto extremas, e um exemplo é o que passei a chamar de namorados zen, que desvirtuam habilidosamente os conceitos, ideais e práticas espirituais para evitar a autenticidade e a vulnerabilidade das relações amorosas. 6. Produção em massa de mestres espirituais. Há um grande número de tradições espirituais da moda de nossos dias que produz pessoas que acreditam estar num patamar de iluminação ou domínio espiritual que está muito longe da realidade. Tanto o mundo ocidental quanto o mundo oriental estão superpovoados de mestres medíocres que instruem aspirantes sinceros ao desenvolvimento espiritual num nível que não é exatamente excelente. Essa doença funciona como uma linha de montagem espiritual.
faça isso, assim ou assado, consiga aquele insight e pronto. Você está iluminado e em condições de ajudar outros a se iluminarem da mesma forma. O problema não é esses mestres instruírem alguém, e sim o fato de se apresentarem como pessoas que alcançaram o domínio do mundo espiritual. Esse pressuposto prematuro não desvirtua somente a própria evolução constante desses mestres. Cria entre seus discípulos um conceito extremamente limitado de desenvolvimento espiritual. Desde Kachar nos dá um conselho. Em nenhum estágio do caminho do yoga devemos pensar que nos tornamos mestres. Devemos saber, isso sim, que a sensação de estarmos um pouco melhor hoje do que ontem existe tanto quanto a esperança de que estaremos um pouco melhor no futuro. Doença número 7, orgulho espiritual. O orgulho espiritual surge quando o praticante, depois de anos de esforços laboriosos, conseguiu de fato um certo grau de sabedoria e o utiliza para justificar seu fechamento para outras experiências. É realmente tentador acumular façanhas espirituais e tentar descansar sobre os louros, em vez de nos dispormos a estar sempre abertos para os conhecimentos mais profundos. Os praticantes espirituais orgulhosos precisam encontrar a integridade e a coragem de se expor a indivíduos que podem questioná-los e testá-los. O que vão fazer? Isso. Shogun Trungpa Rinpoche, o mestre do budismo tibetano, disse que o orgulho espiritual é um dos obstáculos mais difíceis de superar. Achava que ele é muito comum entre mestres espirituais, que tolheram o próprio desenvolvimento contínuo por acreditarem ter chegado ao fim do caminho espiritual, e entre praticantes de longa data que haviam se tornado presunçosos e arrogantes a respeito de seus conhecimentos, principalmente em relação a discípulos mais jovens que estavam no caminho há menos tempo. Um sentimento de superioridade espiritual é outro sintoma dessa doença espiritualmente transmissível. Ela se manifesta como um sentimento sutil de sou melhor, mais sábio e estou acima dos outros porque sou espiritualizado. Entre os sintomas mentais, temos a impressão de que estou sabendo das coisas, compreende de fato o ego, a consciência e a espiritualidade. Suas expressões físicas são uma sensação de alinhamento entremeada de olhares entendidos de aprovação, quando os outros estão explorando tópicos espirituais, e a necessidade de reafirmar os próprios conhecimentos espirituais superiores nas conversas. Número 8, psique coletiva. Também definida como pensamento grupal, mentalidade de culto ou doença de ashram, a psique grupal é um vírus insidioso que contém muitos elementos da codependência tradicional. Um grupo espiritual faz acordos sutis e inconscientes a respeito das formas corretas de pensar, falar, vestir e agir. As intenções coletivas com respeito à prática e ao protocolo ficam invisíveis, e acordos institucionalizados homogeneizam o grupo, oferecendo um grau de segurança psicológica que tem pouco a ver com a tarefa conjunta de desenvolvimento espiritual. Indivíduos e grupos infectados pela psique coletiva rejeitam pessoas, atitudes e circunstâncias que não se conformam às regras geralmente implícitas do grupo. Não há grupo, por mais desenvolvido que seja, que não encarne um aspecto qualquer da dinâmica pouco saudável da mentalidade de culto, como parte de uma estrutura. E a negação dessa dinâmica, ou falta de percepção dela, é um dos indicadores mais comuns dessa doença. O cultismo e o pensamento de grupo são consequências inevitáveis da psicologia humana. Em certos grupos, as consequências não são perigosas, mas em outros são letais. Basta lembrar os suicídios em massa de Jonestown
e do Heaven's Gate. No interior dos grupos espirituais, os indivíduos vão representar papéis e dinâmicas inconscientes, que lembram os papéis que desempenharam em suas famílias de origem. Na falta de consciência dessa dinâmica, um grupo espiritual pode se tornar uma réplica coletiva da família disfuncional, da pessoa e da mesma codependência que ela vive em outras relações afetivas. Tem o conforto da sensação de inclusão e a gratificação de se identificar com o grupo e ou um líder carismático. Mas a que preço? Até que ponto ficam comprometidas uma possibilidade maior e a própria integridade humana? É importante para nós, enquanto indivíduos, reconhecer em que medida estamos inconscientemente à mercê da consciência coletiva do grupo. Da mesma forma, os grupos também deviam ter uma percepção consciente das dinâmicas psicológicas pouco saudáveis que ele está expressando. Ver e refinar nossa relação com essas dinâmicas promove o florescimento da prática e da comunidade espiritual. 9. O complexo do povo eleito. Relacionada à doença da psique coletiva, mas com o acréscimo do orgulho espiritual, o complexo do povo eleito é onipresente entre os grupos espirituais. É a crença de que nosso grupo é o mais evoluído de todos em termos espirituais, o mais poderoso, iluminado. Em outras palavras, é melhor do que qualquer outro grupo. E essa crença se faz acompanhar muito de perto por nosso mestre é o maior de todos, e de outras ideias como nunca houve um grupo espiritual como o nosso na evolução da humanidade, ou nosso trabalho é mais importante e o mais valioso para a salvação da humanidade que o de qualquer outro grupo. Em geral, é uma tendência psicológica inconsciente e profunda a importância, a falta de amor e de importância que leva mestres e discípulos a acreditar que o seu caminho é o melhor de todos, em vez de ser apenas o caminho certo para cada um deles. Há uma distinção de peso entre o reconhecimento de que a pessoa encontrou o caminho, o mestre ou a comunidade certos para si, e a suposição de ter encontrado o único. É a diferença entre dizer meu cônjuge é o melhor do mundo para mim versus meu cônjuge é a melhor pessoa do mundo. Também é comum as pessoas reforçarem a sensação de que tem valor psicológico por acreditarem que sua associação com um mestre poderoso e talvez iluminado faz, de alguma forma, com que elas próprias sejam mais poderosas ou iluminadas elas mesmas, um fenômeno também conhecido como culto à personalidade. Uma situação muito parecida com aquela onde os pais se identificam com a beleza ou com as façanhas dos filhos, como se esses atributos e realizações fossem um reflexo deles próprios e não da criança. Doença número 10. Sobrevivência do ego com base na ilusão da separação. Uma das doenças espiritualmente transmissíveis mais sutis e onipresentes, uma doença que afeta a maioria esmagadora da população mundial de aspirantes ao desenvolvimento espiritual, é a crença de que a espiritualidade diz respeito a mim. Eu estou estudando, fazendo práticas, servindo e realizando todo e qualquer esforço que esteja em meu poder realizar para eu me sentir melhor e mais feliz, ou para me tornar uma pessoa melhor. A falácia essencial dessa abordagem é o pressuposto do eu. O eu, com o qual quase todos os seres humanos se identificam, é um construto psicológico, criado pela necessidade de sobrevivência. E nos tornamos tão apegados a ele que acreditamos que ele é quem somos. Uma questão a ser esclarecida no capítulo 4, a psicologia do ego.
místicos de toda a tradição confirmaram que Deus é um e que você é a realidade exterior. Todos os seres humanos sabem disso intuitivamente e muitos saborearam eles mesmos essa verdade. No entanto, a crença de que somos separados persiste ao longo de toda a vida. Esse mal entendido fundamental a respeito de nossa verdadeira identidade, que é o problema central que enfrentam todos os aspirantes à vida espiritual, é a base, o fundamento de todas as doenças espiritualmente transmissíveis. Essa convicção inabalável, eu sou quem acredito ser, que tende a ser igualmente sólida entre aqueles que entendem intelectualmente esse conceito e aqueles que não entendem, é tão virulenta que desvirtua todos os aspectos de nossa prática espiritual, do servir à realização dos rituais e a meditação. A maioria de nós passa a vida inteira no caminho com essa enfermidade espiritual incrustada na consciência. Ela infecta mestres, discípulos, movimentos religiosos e todas as tradições espirituais. Talvez seja a doença espiritualmente transmissível mais difícil de erradicar. Doença número 11. O vírus mortal. Cheguei! Há uma doença que pus de lado com a intenção de dar a ela uma atenção especial, pois é tão potente que tem a capacidade de ser letal para a nossa evolução espiritual. É a crença de ter chegado ao objetivo final do caminho espiritual. O progresso espiritual termina naquele ponto onde essa crença se cristaliza em nossa psique. A partir desse momento, passamos a acreditar que chegamos ao fim do caminho e o nosso progresso se estanca. E, se não estamos seguindo em frente, estamos andando para trás. A doença de acreditar que chegamos ao ponto final, conhecida também como declaração prematura de iluminação, doença do Zen ou complexo messiânico, é a mais bem documentada nas tradições espirituais e religiosas. Em The Heart of Yoga, a essência do yoga, Desidakshara explica: o mais perigoso de todos os obstáculos aparece quando julgamos saber tudo. Imaginamos que vimos a verdade, que chegamos ao zênite, quando na realidade só vivemos um período de calma que nos leva a dizer: é isso que eu estava procurando, finalmente encontrei, consegui. Mas a sensação de ter chegado ao topo da escalada, não passa de ilusão. A tragédia dessa doença é sua capacidade de infectar outros de uma forma que lesa gravemente o seu amor à verdade. Mestres espirituais poderosos, populares e carismáticos, que têm de fato uma compreensão profunda, mas que perderam a humildade e a noção do que eles não sabem, causaram um grande mal ao transmitir a seus discípulos verdades e práticas incompletas. Casos como estes, que resultam muitas vezes na sensação de ter sido traído, quando as verdades revelam ser falsas, são difíceis de curar. Muitos aspirantes sinceros ao caminho espiritual e que sofreram os efeitos de alguém infectado com o vírus cheguei, nunca se recuperam inteiramente. Nunca mais confiam de fato no caminho espiritual ou em outro mestre. Um aspecto menos visível dessa doença espiritualmente transmissível manifesta-se nos mini-messias que existe dentro de cada um de nós. É fácil imaginar um líder carismático como Jim Jones convencendo seus discípulos a tomarem o Kool-Aid suicida, ou um messias tântrico da nova era professando ensinar seus discípulos a unir-se com Deus através do sexo, em geral com ele próprio. É mais difícil encontrar o mini-messias dentro de nós. É aquela vozinha baixa que nos diz, contra todas as evidências e até mesmo contra a clareza de nossa própria consciência, que sabemos de fato o que está acontecendo,
que somos de alguma forma mais sábios que todos os outros, que nosso julgamento é objetivo, que nossa perspectiva é acurada e verdadeira. Se formos honestos, a maioria de nós seria obrigada a admitir que experimentou ao menos um momento ocasional de suposto messianismo. Será que nossa honestidade chega a tanto?